Seguinte, o técnico Ancelotti foi contratado para ser o técnico da seleção. Só que ele tem uma limitação. Ele só pode convocar jogadores brasileiros. E eu tenho uma seleção aleatória e a cada episódio eu vou convocar com um tema definido. Nesse específico, só vou convocar jogadores malucos. Só jogadores biruleipes da cabeça. E assim a gente vai montar a nossa seleção só com os caras que não batem muito bem. E enquanto eu for escalando, vocês vão entender melhor como que vai funcionar. Pra ficar claro, tá? Jogadores que não batem muito bem da cabeça, depende de como esse cara não bate muito bem da cabeça. E aí, tem cara que é maluco porque bate no próprio amigo, tem cara que é maluco porque bate no adversário, tem cara que é maluco só porque é maluco, e vocês vão entender melhor. E a nossa escalação começa pelo gol. E é ele, René Higuita, nosso goleiro malucão. Se você não conhece ele, com certeza você lembra daquele lance dando um escorpião. Era um jogo que não valia nada? Era um jogo que não valia nada. Mas era um cara que era maluco da cabeça. E você vê também, o cara jogava de centroavante. Às vezes ele entrava como camisa 9 na nossa seleção também. Não na nossa seleção, mas aqui às vezes ele pode jogar. E era um cara leleco da cabeça. Se você for pesquisar histórias do Higuita, você vai ver que até hoje ele é um cara que frequenta uns rolês aleatórios como Ronaldinho Gaúcho, e ele vai encabeçar o nosso time. A nossa zaga vai ser formada num sistema 4-3-3. Na verdade, não só nossa zaga, nosso time inteiro. E a gente vai começar escalando pelo zagueiro Pepe. Malucão da cabeça também, batia até na mãe. Poucos sabem, mas o alagoano Pepe brasileiro, que se naturalizou português e ficou muito famoso por ser expulso em jogo que não precisava, pisar na perna do amiguinho, pisar na perna do adversário, e faz jus porque, além de ser malucão, era um cara que jogava muito. Campeão de Champions, e aqui a gente vai prezar não só pela falta de consciência moral, mas também pelo excesso de qualidade. E o Pepe jogava muito bem, e não tem como uma dupla mais maluca que essa, ao lado dele, Sérgio Ramos. Porque os dois jogaram muito no Real Madrid, os dois não batiam bem na cabeça, mas o que os dois ganharam de título, o que os dois fizeram de história pelo Real Madrid é sacanagem. Então, escalando aqui, não tem como tirar Pepe e Sérgio Ramos. Pra mim, Sérgio Ramos, o zagueiro que eu mais gostei de ver no futebol, porque o que ele fazia pra ganhar é brincadeira, quebrava o braço do Salah, jogava o que fosse, fazia mais gols do que qualquer meio campo e muitos centroavantes. Então, Sérgio Ramos fecha a nossa zaga e agora vamos para os laterais. E aí, na lateral direita, não tem outra. Se é pra bater, mas também jogar bola, mas agora, a nível nacional, Fagner do Corinthians, que agora também no Cruzeiro, é um cara que gostava muito de ser... O tema é maluco. Não sei quantas vezes eu já falei maluco nesse vídeo, mas acho que já deu pra entender que o Fagner socava, o Fagner batia. Tem um episódio muito marcante que o filho dele é xingado por causa do próprio pai, e o filho dele fala, não, meu pai joga muito. E o Fagner, de fato, jogava muito. Marcou até que bem o Hazard na Copa de 2018. O Brasil acabou perdendo, mas é um cara doidinho, e por enquanto a gente só tá com um doidinho agressivo, até chegar na nossa lateral esquerda, que é um doidinho mais simpático, aquele doidinho que faz a festa, aquele doidinho que brinca, que é Evra, o lateral esquerdo francês, que jogou em Manchester United, jogou também, fez carreira na França, jogou Copa do Mundo, jogou demais. Era um baita lateral esquerdo que tem... Pô, na época da pandemia, o que é que ele fazia de vídeo? Zoando o brasileiro, brincando, dançando. Se você não conhece o Evra, vá pesquisar também. Jogou demais no Manchester United. E aí a gente já montou o nosso setor defensivo. Não sei se você concorda até agora. Não sei se você lembra de um cara mais maluco do que os que eu citei. Se você lembra um cara mais maluco, mas que não jogava tão bem quanto esses, comenta aqui, porque a gente também tem que interagir. Nem sempre eu tô certo, até a gente chegar no nosso meio-campo. E no nosso meio-campo não tem outro volante, que inclusive vai ser o capitão da nossa seleção, que é Felipe Melo. Esse é o Pitbull. Esse é... Cara, o mais interessante é que, de tão doido que ele era, muitas vezes o pessoal confundia a qualidade que ele tinha. Porque era bola no pé, era lançamento, era carrinho, era pisar no Robin, era qualidade com a bola também. Poucos admiram, mas pra mim jogou bem mais que o Gattuso, por exemplo, que agora pouco era técnico da Itália e muita gente paga um pau pro Gattuso, mas como jogador, pra mim o Felipe Melo foi muito mais jogador. O Fred Desimpedidos prefere ele do que o Pirlo, por exemplo. Mas aí cada um com a sua opinião. Mas Felipe Melo tem que estar nessa seleção, e por bater tanto, e por ser maluco, e até depois de aposentado fazer umas coisas que você não entende muito bem, tem que ser o nosso capitão. E o nosso meio campo vem com dois caras. Um eu vou improvisar de meia aqui, e outro que dá voadora até no torcedor. Eric Cantona
ídolo do Manchester United e também da França, um cara que faz história também pelo posicionamento fora de campo. E se você não conhece, talvez, se você é da minha época, você assistiu muito Joga Bonito. Nike Joga Bonito, era o Eric Cantona que apresentava, aquele tiozinho barbudinho lá, que falava do Ronaldinho, do Eto'o, do Ibrahimovic, era o Cantona, que dava voadora no torcedor que falava mal dele, que ficava vários jogos suspensos, e ao lado dele, um cara que por ser um personagem brasileiro, que estava no Big Brother um tempo atrás, poucas pessoas lembram o que esse cara jogava de bola. O que Edilson Capetinha fez no Brasil é sacanagem. E ele, às vezes, é diminuído por ser tão maluco, ser muito doido, brincar com o Neto, falar discordo craque. Eu discordo, vou discordar. E talvez você discorde de mim colocar o Edilson Capetinha aqui, e tá tudo bem. Até porque tem uma lista de reservas que a gente podia colocar Paulo Nunes, podia colocar vários outros jogadores no lugar dele, mas Edilson Capetinha jogou demais. E o que nos leva até o nosso trio de ataque. E aí não tem outra. No nosso trio de ataque, eu poderia ter colocado o Garrincha, que era um típico malucão. Mas confesso que não vi o Garrincha jogar e estava muito distante. Tentei focar nos jogadores mais próximos à minha idade. Podia colocar também o César Maluco, que tem maluco até no nome, é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. Mas começando na ponta direita, não tem um doido, mais doido, que simbolize o futebol do que Diego Armando Maradona, que também gostava de usar seus entorpecentes, gostava de fazer coisinhas fora do gramado. Dentro do gramado também não era um cara que batia muito bem da cabeça, mas é talvez o único não, porque tem cara muito grande aqui, mas é o gênio do nosso time, é o camisa 10 e é o cara que vai dominar a nossa ponta direita também jogando ali no meio campo. Imagina esse time com Edilson, Capetinha e Maradona caindo pro mesmo lado, ninguém segura, e Maradona e começa nosso ataque, porque do outro lado, aí cara, Zlatan Ibrahimovic. Esse também achava que era Deus, e literalmente achava que era Deus. Tem um episódio marcante que o time dele tá perdendo, ele chega pro técnico dele e fala: ô professor, você acredita em Deus? O professor fala: sim, eu acredito. E ele fala: então você acredita em mim, porque eu vou resolver esse jogo. Ele foi lá e resolveu. Ibrahimovic é aquele cara que virou piada. Era quando ele ia para a escola, o professor tinha que levantar a mão para pedir para ir no banheiro para ele. Depois que Ibrahimovic não foi 2 vezes para a escola, criou-se o sábado e domingo. E ele é o cara que é o símbolo da falta de noção, da falta de moral, mas também jogava muita bola. E ele começa... Ele só não é o nosso centroavante camisa 9, porque na carreira dele, quando ele estava na Inter de Milão, ele jogou com um cara que também não batia muito bem das ideias, mas eu gostava muito de ver jogar, e muita gente compara ele com vários jogadores até hoje, porque o auge foi absurdo. Adriano Imperador. Também gosta de estar no morro, tá na favela, tá no churrasco, tá na brincadeira. Você vai conversar com ele num podcast, você não entende metade das coisas que ele tá falando. Você vai pedir a opinião dele sobre futebol, você não entende, mas quando jogava bola, o Adriano era sacanagem, maluco, canhoto, tinha uma bomba no pé e um cara absurdo que não podia ficar de fora da nossa seleção. E ainda a gente vai falar do nosso técnico. Outros caras que eu deixei de fora, como o próprio Gattuso, Balotelli poderia estar nessa seleção também, Arboleda poderia ser o nosso zagueiro, que está direto fugindo pro Equador e tudo mais, mas aí a gente prezou também, não só pela maluquice, mas também pela qualidade. Dito isso, eu quis brincar no nosso técnico. E no nosso técnico é Lisca doido. Lisca doido, comandando esses caras. A gente pode colocar até o louco Bielsa como assistente, mas eu acho que o nosso time fica perfeito ali, porque é tanta qualidade que o Lisca doido não teria como errar e tinha que ter um nome de peso para comandar essa seleção. Então assim a gente fecha a nossa seleção aleatória dos malucos. Mas agora eu quero saber de você. Primeiro você vai me seguir aqui, Futebol do Rafa, vai se inscrever no canal, também deixar seu comentário, onde você discorda, onde você concorda. Com certeza eu esqueci de um monte de maluco que podia estar nessa seleção. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e a gente se vê no próximo Seleção Aleatória. Tamo junto. Caraca, foi de primeira.